Olá pessoal, continuando com os nossos exercícios sobre diferenciabilidade, um terceiro exemplo agora é sobre exercício, perdão, que é dada f de xy igual a 3x quadrado vezes y dividido por x quadrado mais y quadrado, se xy diferente de zero e zero se xy igual a zero, zero, né? Provar que f é contínua, que as derivadas parciais existem, mas que as derivadas parciais não são contínuas. Então, o exercício é esse. Bom, primeira coisa, vamos provar que ela é contínua. Para provar que ela é contínua, em 0, 0, claro, né? Vamos avaliar o limite, né? Quando xy tende a 0, 0 da f de xy, né? Dado por esse termo 3x quadrado y, x quadrado mais y quadrado. Bom, primeira coisa aqui, se vocês voltarem nas aulas de limite, na aula de exercício de limite e continuidade, vocês vão ver que a gente tem uma seguinte limitação, né? Então, temos que, vocês olhem lá, que essa função aqui, né, x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, ele está limitado entre 0 e 1. Eu não tinha comentado, eu tinha feito um caso aqui, né? Eu vou fazer os dois, que vocês já vão ver, né? Que é para y maior ou igual a 0, nós temos o seguinte, que se você multiplica essa desigualdade por 3y, a gente fica com 0. 3x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado fica menor então que 3y, né? Eu tinha feito essa parte, não tinha feito essa, né? Que é e se o y é menor ou igual a 0, a desigualdade inverte, né? Então, a gente fica com 3y menor ou igual que 3x quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, se menor ou igual a 0. Isso é para ilustrar aquilo que eu tinha feito, deixado, né? Falado que era análogo, então é análogo mesmo, né? Só muda a desigualdade. Então, em ambos os casos, né? Então, em ambos os casos, pelo teorema do confronto, então, pelo teorema do confronto, o que a gente tem é que o limite para x, y tendendo a 0, 0, por um lado dessas duas desigualdades, né? Uma é 0, é óbvio, né? E a outra, que é 3y, quando y tende a 0, também vai para 0. Significa que o do meio, que é 3x quadrado y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, isso dá 0. Isso, por sua vez, é o f de 0, 0. Significa, então, que a f é contínua em 0, 0. Então, ela é relativamente fácil mostrar que essa função é contínua no zero. Bom, o segundo passo aqui é mostrar que essas derivadas parciais em 0, 0 existem, né? Então, como ela é uma função definida em partes, a gente vai ter que usar a definição de derivada parcial aqui, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x em 0, 0, isso acaba sendo o limite para h tendendo a 0 de f de 0 mais h 0 menos f de 0, 0
dividido por h, né? Essa é a definição, né? O f de 0 mais h, se você olhar aqui, né? 3x² y dividido por x² mais y². Quando substituir no ponto h0, isso acaba sendo 0, né? Então fica um limite para h tendendo a 0 de 0. O f de 0, 0 é 0 mesmo. Então esse limite acaba dando 0. E a derivada parcial de f em relação a y, no ponto 0, 0, é equivalente, é semelhante, né? O limite para k tendendo a 0 de f de 0. 0 mais k, menos f de 0, 0, dividido tudo por k. O f de 0k também é 0, então a gente fica com o limite para k tendendo a 0 de 0, né? Bem, é 0, dividido por k, isso aqui acaba também dando 0. Então, as derivadas parciais existem e dão 0. Agora, tem que mostrar que as derivadas parciais não são contínuas em 0, 0. Né? Então, vou colocar para x, y diferente de 0, 0, a f de x, y, a gente só escrever aqui para a gente calcular as derivadas parciais. Isso é 3x² y dividido por x² mais y². Bom, isso significa então que a derivada parcial de f em relação a x, quando x e y é diferente de 0, 0, isso é derivando da parte de cima em relação a x, é 6x vezes y, né? A derivada do de cima vezes de baixo, que é x² mais y², menos o de cima, 3x² y, vezes a derivada do de baixo, que a gente está derivando em relação a x, o y é constante, encarada como uma constante, né? Então a gente fica com 2x. Tudo isso aqui dividido por x² mais y² ao quadrado. Bom, aqui fazendo a conta, a gente fica com 6 x ao cubo y mais 6x y ao cubo menos 3x, 3 vezes 2 dá 6, x ao cubo y dividido tudo por x² mais y², tudo isso ao quadrado, ou seja, a derivada, se você corta o primeiro com esse último, sobra só o 6xy ao cubo dividido por x² mais y² ao quadrado. Essa é a derivada de f em relação a x. Vou colocar de novo aqui, f de xy é 3x², vou melhorar aqui, f de xy, 3x² y, x² mais y². Bom, então a derivada de f em relação a y fica derivada de cima em relação a y, então ficou 3x² vezes o de baixo, x² mais y², menos o de cima, 3x² y vezes a derivada do de baixo, o x agora é encarado como uma constante, deriva em y só, né, ali. Então fica 2y. Tudo isso aqui dividido por x² mais y², tudo isso ao quadrado. Bom, abrindo essas contas aqui, ficou 3x à quarta mais 3 x² y² menos 3, aqui ficou 6, né? 2 vezes 3, 6x² y².
dividido tudo por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? Bom, juntar, tenho 3x quadrado y quadrado menos 6x quadrado y quadrado. Isso acaba dando 3x à quarta menos 3x ao quadrado y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Bom, então essas são as derivadas parciais quando xy é diferente de 0, 0. Então a gente tem que analisar isso, se essas derivadas... Bom, e aí as derivadas parciais no 0, 0 estão tudo zero. Para mostrar que essas derivadas parciais não são contínuas em 0, 0, 0, na origem, né? A gente tem que mostrar que o limite, quando xy tende a 0, 0, dessas derivadas, não dão zero ou não existem, né? Então a primeira coisa aqui, vamos analisar o primeiro, né? O limite, quando xy tende a 0, 0, vou analisar a derivada, né? De f em relação a x de xy, né? Que é o limite da xy tendendo a 0, 0 de 6xy ao cubo, voltando aqui, né? 6xy ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Esse limite não vai existir mesmo, né? Se vocês pegarem a curva gama de t igual a t e 0, por exemplo, ou 0t, tanto faz, a gente vai ter o limite, para t tendendo a 0, de 6 vezes t vezes 0 ao quadrado, dividido por t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso acaba sendo o limite, para t tendendo a 0, de 0 dividido por t à quarta, né? Que é 0. E por outro lado, se a gente pegar o delta de t igual a t e t, isso implica que a gente fica com limite para t tendendo a 0 de 6 t vezes t ao cubo, dividido por t ao quadrado mais t ao quadrado. Isso fica o limite para t tendendo a 0 de 6t à quarta dividido por 2t quadrado ao quadrado, fica 4t à quarta, né? Isso aqui fica o limite para t tendendo a 0 de 6 sobre 4, que é 3, né? Então significa que esse limite nesse caminho deu 3 meios e no outro deu 0. Então esse limite não existe. Ou seja, a derivada em relação a x não é contínua, né? Por outro lado, esse limite, vamos analisar o outro limite, né? xy tendendo a 0, 0, a derivada parcial de f em relação a y, né? Em xy. Ou seja, é o limite para xy tendendo a 0, 0 de 3x à quarta menos 3x quadrado y quadrado, 3x quadrado y quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, isso não existe também pela mesma razão lá, né? O que a gente faz? Escolhe dois caminhos aqui. Primeiro eu vou colocar o gama de t
igual a t e t. Identidade, né? Nesse caso, o nosso limite para t tendendo a zero fica 3t à quarta menos 3t quadrado. T quadrado dividido por t quadrado mais t quadrado ao quadrado. Aqui fica o limite para t tendendo a zero de 3t à quarta menos 3t à quarta dividido por 2t quadrado ao quadrado, que fica o limite para t tendendo a zero de 0 sobre 4t a quarta, isso daqui dá zero. E se a gente pegar o gama, o delta de t igual a, vamos ver, t e zero, por exemplo, nós ficamos com limite para t tendendo a zero de 3t à quarta menos 3t quadrado vezes zero ao quadrado, dividido por t ao quadrado menos zero ao quadrado, tudo ao quadrado. A gente fica então com limite para t tendendo a zero de 3t à quarta só, né? Dividido por t à quarta. Isso, eu cancelo aqui os t à quarta, né? Ficamos então com limite t tendendo a zero de 3, que é 3. Ou seja, esse também não, o limite não existe, portanto, as derivadas parciais não são contínuas, né? No 0, 0. Esse é um exemplo interessante, esse é um exercício interessante, né? Porque a gente provou que a f não é contínua no 0, 0. As derivadas parciais existem, a gente viu que dá 0 e 0. As derivadas parciais não são contínuas, né? No 0, 0, apesar de existirem. Mas isso não significa que a f não é diferenciável. Então fica com o exercício para vocês fazerem, é provar que essa função é diferenciável no 0, 0. E para provar isso, você usa a definição, né? Para x, y tendendo a 0, 0, daquele limite todo grande da definição. E por fim, pegar isso aqui, esse último exercício. Então, dada essa f de xy igual a xy x quadrado, x vezes y vezes x quadrado menos y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado, se o xy é diferente do 0, 0, e 0 se xy é igual a 0, 0. Provar que essa f é diferenciável no 0, 0. Esse é um caso aqui que, se forem usar o resultado das derivadas parciais, né? Tem um resultado que diz que se as derivadas parciais forem contínuas, existirem e forem contínuas no ponto, então a função é diferenciável. Bom, isso aqui é uma função bem complicada para você calcular as derivadas parciais e depois analisar, verificar que se elas são contínuas. Mas a gente vai tentar usar, eu vou tentar ir pela definição, que acabou ficando mais fácil, na realidade, por incrível que pareça, né? Primeira coisa, se vocês lembram da definição, as derivadas parciais têm que existir, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0, pela definição, limite para h tendendo a 0, de f de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, dividido por h, né? Substituindo aqui, a gente obtém que o limite para h tendendo a 0 de f de h0 é 0, né?
que você tem aqui o x fica h e o y é zero, né? Como está multiplicando tudo na parte de cima, fica zero, e a f de 0, 0 é zero também, dividido por h, e esse limite evidentemente é zero. A segunda parte é a derivada de, segunda derivada, né? Que é a derivada de f em relação a y, no ponto 0, 0, isso é o limite, para cá tendendo a zero, de f de 0, 0 mais k, menos f de 0, 0, dividido por k. Então, esse limite aí também, de modo análogo, o f de 0k é 0, o f de 0, 0 é 0, então esse limite acaba também dando zero, né? As derivadas parciais em 0, 0 existem e dão zero. Então, o limite, né, para provar que é diferenciável, tem que provar que esse limite aqui, já vou colocar no nosso ponto 0, 0, né, de f de x, y, menos f de 0, 0, mais fx de 0, 0, x menos 0, mais fy, né, fy de 0, 0, y menos 0, esse dividido, né, por norma de x, y menos 0, 0, esse limite tem que dar zero, né? A gente precisa mostrar que esse limite tem que dar zero para mostrar que é diferenciável. Aqui, eu já vou identificar algumas coisas, né, em verde, aqui, eu vou colocar, a gente sabe que isso aqui é zero, isso aqui também dá zero, isso aqui é zero, e essa parte de baixo é só xy, então o nosso limite acaba dando limite para xy tendendo a 0, 0, de f de xy dividido por norma de xy, que é raiz de x quadrado mais y quadrado, né? Bom, a f de xy, que é diferente de 0, 0 a princípio, xy tendendo a 0, 0, isso daqui dá, pela nossa definição, é xy x quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui dividido pela raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então vamos analisar esse limite, né? Limite para x, y tendendo a 0, 0 de x quadrado menos y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, eu vou dividir em alguns limites aqui para ficar mais fácil para identificar o que é cada coisa, né? O limite de x, y tendendo a 0, 0, eu vou deixar nesse colchete aí, eu vou distribuir aqui, né? A gente fica com, na verdade, x ao cubo, y ao quadrado, né? Dividido por x quadrado mais y ao quadrado, raiz de x quadrado mais y ao quadrado, menos o x, y ao cubo, dividido por x quadrado mais y ao quadrado, multiplicando raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então, esse é o limite de cima aí virou esses dois, né? Praticamente.
Então eu vou escrever de novo isso aqui como limite para x, y. É evidente, né, que isso que eu vou escrever agora a gente só pode fazer essa conta se todos os limites existirem, né? Mas vão existir esses limites. Eu vou escrever assim. Vou identificar algumas coisas que a gente já viu, né? Vou colocar aqui x vezes um x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado vezes y dividido por raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Então esse é o primeiro, e o segundo é um limite para x, y tendendo a 0, 0 de x vezes y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado e multiplica um y raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Bom, eu vou colocar aqui todas as funções aqui, que a gente observar aqui, todas essas funções aqui são, eu vou colocar aqui uma flechinha para dizer o que são limitadas. Vocês, e voltando, né, do que a gente já fez, funções que são limitadas vezes essa x aí que está multiplicando, significa que essa multiplicando aqui vai para zero, significa que o limite todo acaba dando zero, né? Ou seja, aquele limite todo grandão, né? Esse aqui, todo, ele acaba dando zero, né? Tem outra. Esse limite todo aqui acaba dando zero. Ou seja, a nossa função ela é diferenciável. Então depois vocês analisem com cuidado, mas essa função x quadrado, é só observar, né, que x quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, ele sempre está entre 0 e 1. E inclusive com y também, né? Y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado está sempre entre 0 e 1. E essa função aqui, y, né? Y dividido por raiz de x quadrado mais y ao quadrado, isso está sempre entre menos 1 e 1. É por essa razão. Né? E aí essa combinação, né, essa daqui com a combinação de cima, você vai chegar que 0 é menos x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é menor ou igual que x ao quadrado mais y ao quadrado y, raiz de x quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí se você multiplica tudo isso por x, esses limites das pontas a gente sabe que dá zero, então quando multiplica por x, né? A gente multiplicar por x aqui, vou colocar em vermelho, um x aqui, claro, x maior ou igual a zero, se for menor ou igual a zero inverte a desigualdade, mas se você multiplica por x, nós sabemos que nesse caso, essa daqui, né? Os limites da esquerda e da direita vão para zero quando o x e o y tende a zero, né?
Então isso tende a zero, esse aqui é a mesma coisa, né, pela mesma razão, então o do meio vai tender a zero. Então é por essa razão. Isso prova que esse limite dá zero. Então eu creio que isso já é o suficiente para entender um pouco sobre diferenciabilidade. Até a próxima.